Vamos ficar de pé, por gentileza, em João. Os demais vouchers, eu pensei que conseguisse correr para fazer isso aqui hoje. Nós vamos entregar na quinta-feira, tá? De culto. Quinta-feira próxima, entregaremos aqui os vouchers. Então, os casais que ganharam, venham na próxima quinta para retirar seus prêmios. Amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 15. Quem está atento a respeito do tema que nós falamos, que iríamos ministrar hoje? Alguém lembra? Eu avisei domingo passado, falei na quinta-feira, falei ontem no casal na seguinte. Eu gosto assim de pessoas bem atenciosas. Crescimento físico e espiritual. Vamos falar sobre crescimento hoje. E vou usar um texto das Sagradas Escrituras que fala sobre frutificação. E frutificação é crescimento. Nada frutifica se não cresce. A semente cresce. Ela passa por um fenômeno natural. E por que não dizer sobrenatural? E aí então há um crescimento. Produz alguma coisa. Tem que haver crescimento para que a frutificação aconteça. João capítulo 15, vamos ler apenas nesse momento o versículo 5 só. E vamos orar pedindo graça ao Senhor. Todos acharam? João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí tem um ponto e uma vírgula. Vamos ler todos juntos o que está escrito depois disso? Porque sem mim nada podeis fazer. Novamente. Porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar nesse momento. Pai, nós precisamos do Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor, o que seria da nossa vida se não fosse o teu grande amor, a tua grande misericórdia que nos alcançou um dia? Senhor, se não fosse a tua graça que pagou um preço que nós não conseguiríamos pagar. O Senhor nos redimiu, nos purificou, nos deu vida, nos deu chances para herdarmos uma vida para sempre, eterna ao seu lado. Nós queremos, Senhor, hoje mais uma vez, compreender estas coisas no nosso espírito. Por isso, Jesus, tem misericórdia e nos ajuda. Esteja conosco mais uma vez, que o teu Espírito seja o fator mais importante aqui. A presença da tua glória através do teu consolo, do teu Espírito, o Espírito da verdade, Senhor, esteja sobre nós hoje. Mais uma vez a tua igreja se reúne aqui, Senhor, porque reconhece cada um de nós, a começar por mim. Nós queremos e precisamos da tua interferência em toda a nossa vida. Nos ajuda com isso, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Crescimento espiritual. João 15, versículo 5. As palavras de Jesus aqui nesse capítulo todo são palavras aqui de João 15 que trazem chaves que determinam realmente fundamentos para o nosso crescimento. A Bíblia toda, ela vai sempre apontar nessa direção, numa direção que aponta para crescer. Se você pegar Gênesis, por exemplo, só para estabelecermos aqui um princípio de Antigo Testamento, um princípio de início, já que Gênesis significa início, origem, começo. Quando você estuda logo no começo a história, as coisas que estão acontecendo ali, você já vai se deparar com coisas crescendo. É muito claro, você vê isso primeiro na própria boca de Deus, né? Quando ele vai dizer, haja luz, e haja isso ou aquilo, que nasça isso ou aquilo, e vão crescendo, as coisas vão acontecendo e sendo criadas pelo poder da palavra. Todos creem assim aqui? Amém. Você acredita nisso? A palavra diz. Então, se você já se depara no início das Escrituras com crescimento, tem um significado essas coisas. Elas não estão lá por acaso. Se quando você abre o primeiro capítulo da sua Bíblia e você vê uma ordenação de coisas existindo, se é Deus falando e coisas existindo, crescendo, nascendo, isso tem que chamar a atenção.
Se vai passando um pouco mais, de todas as criaturas que Deus fez, você sabe qual é a mais importante ou não? Quem é? Por que o homem é a mais importante de todas as criações? Porque é a única que foi soprada do Espírito dele e que tem semelhança com ele. As demais criaturas são importantes, são bonitas, a gente admira. São muitas criaturas incríveis, os nossos olhos se encantam com a natureza. Só que são seres irracionais. A capacidade de crescimento e domínio dada ao homem é diferente daquela que é dada à natureza, que é limitada por instinto. Nós não. Nós resolvemos ou não crescer. É uma decisão que nós tomamos conscientemente. Porque se depender do instinto animal, nós fugimos do crescimento, temos medo de evoluir, nós nos protegemos do novo. Mas quando estamos movimentados pelo Espírito soprado em nós desde o Gênesis, aponta-se sempre para um crescimento incrível de Deus na nossa vida. Como é que isso pode ser defendido? É claro, é simples. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele diz palavras para estes seres, para este casal. Deus vai dizer assim: crescei e multiplicai, sede fecundos. Era uma opção. Deus deu isso como uma ideia que eles podiam conceber ou não, ou isso é determinante? É determinante. O verbo está conjugado no imperativo. Crescei, multiplicai, sede fecundos. Era uma ordem dada por Deus. Então o homem nasceu para crescer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Está ligado no mistério? Está conseguindo pegar a visão no começo ou não? Está muito cedo ainda. Quem aqui não vê a hora de diminuir? E não venha com aquela colocação bíblica de que não importa que eu diminua para que ele cresça, porque isso tem a ver com outra questão. Isso tem a ver com humilhação no espírito. É quando você não é egocêntrico e você se esvazia para que Jesus seja tudo em você. Essa é uma questão. Mas Deus te chama para evoluir, para crescer. Deus te chama para avançar, e a palavra é cheia desta mensagem logo no começo. Só estou citando, não vou pregar Gênesis, vou pregar João 15. Mas eu tinha que citar Gênesis para entender que é no começo de tudo que as coisas aparecem como crescimento. Deus te chamou para crescer. Diga isso para você mesmo. Você acredita mesmo nisso? Quem tem filhos aqui? Quem aqui, em algum momento romântico, carinhoso e amoroso e desesperador, chegou a comentar com o marido e com a esposa: seria tão bom que eles ficassem aqui, que eles não crescessem. Eu queria congelar esse momento, que eles ficassem assim, com essa falinha gostosa, com esse cheirinho. Sim ou não? Já teve essa? Teve ou não? Entende que a tua humanidade tem problemas com o crescimento. A nossa natureza, ela está inflamada pela dor do crescimento e pela dor do crescimento. Ver o teu filho crescer significa que ele está fugindo do seu controle, domínio. Você acha que ele vai deixar de te amar, que ele vai sentar no seu colo, que ele não vai mais te beijar, que ele vai falar assim: não, mãe, me deixa aqui, não precisa me levar na porta do colégio. Ontem o Miguel teve uma crise de choro. Eu nunca tinha visto. Ele foi, eu vi que ele entrou encalado no quarto, daqui a pouco ele volta. Eu falei para a Carol: nós vamos entrar no carro, ele vai perguntar do Kelvin. Fui buscar ele lá na minha mãe, ficou na minha mãe enquanto estava muito casal, mas que 20. Aí ele entrou no carro, ele percebeu que só estávamos nós estamos sempre nós quatro em tudo. Aí ele falou: cadê o que é? Ele já tinha ficado fora esses dias em Itu. E ele tem, claro, não é só saudade, ele tem também uma certa comparação. Meu irmão vai, por que eu não posso ir? Meu irmão está com os amigos dele. E eu não tenho ninguém para brincar comigo. Ele faz uns dramas assim. Aprendeu com a mãe.
parte artística, uma veia artística forte em casa. E aí entrou, mas só perguntou. Eu falei, mano, vai perguntar. Aí entrou em casa, daqui a pouco ele sai do quarto, chega no sofá e começa a chorar. Eu quero meu irmão, eu estou com saudade dele. Calma, filho, a gente vai ver. Que ele tinha ficado na casa do tio Sandro lá, que os primos estavam todos lá, e passaram a noite, ele ficou lá. E ele não sei o que, tive que mandar uma mensagem de áudio pro irmão e tal. Eu fico feliz de saber que tem uma ligação. Só que a gente sabe que eles vão crescer. Que a saudade que ele sente não é a mesma que o Kelvin sente dele. O Kelvin tem outras preocupações hoje, talvez. Né? Quer conversar com os amigos e tal. Quando você vê a diferença das idades, tem, Beca, Ana Júlia e Vinícius? Mesma coisa, deve ser a mesma coisa, muito parecido. Quando é muito diferente as idades, aí você vê isso. E aí você fica assim, meu Deus. Um dia você entra no quarto e o teu filho que se pegava no colo tem uma napa desse tamanho de pé. Até ontem você comprava e o número era 5. Agora é 44. E dá um negócio em vocês, falam, meu Deus, quando foi que eu não vi isso? Cresceu, nossos filhos crescem. Mesmo quem você gerou, você não controla o crescimento, porque a natureza cresce. É natural, o crescimento é natural. Você corta o cabelo, cresce. Você corta a unha, cresce. Quer dizer, alguns não crescem mais. Mas são outros motivos, né, irmãos? São motivos metabólicos, né? Mas a tendência é crescer, cresce, não tem a barriga. Tá amarrado. Eu vi que o inimigo soprou na sua boca. Eu repreendo isso de Satanás. Cresce nada? Cresce também. Infelizmente cresce, você, né? Tudo cresce. O bolo cresce. Por que a gente tem medo de crescimento? Porque a gente quer conservar as coisas dentro do nosso controle. E quando Deus quer que você comece a avançar em regiões que você ainda não conhece, aquilo te dá um pouco de pavor. Esse é um ano muito... Eu estou sendo categórico com você, porque é o que Deus mandou dizer. Mas esse é um ano bastante especial para você que entender a palavra. Esta mensagem pode transformar a sua capacidade de compreensão. O Senhor tem desejado muito que você cresça mais. Amém. Você pode crescer mais do que você imaginava ser possível. Amém? Amém. Então, se lá no Gênesis acontece isso, vamos agora ao texto que nós lemos. Eu li o versículo 5, comecei pelo 5, a gente vai passear no João 15, mas eu comecei pelo 5 porque é o primeiro princípio, é o mais importante quando se fala de crescimento. Dependência completa de Cristo. Sem mim nada podeis fazer. Você quer crescer? Você quer crescer na fé? Você quer crescer no conhecimento de Deus, na relação com Ele? Você quer ser uma pessoa que cresça sem fermento? Não é um crescimento artificial, químico. É um crescimento que só Deus pode dar. A primeira chave é: você tem que ter dependência completa de Jesus. Diga comigo, eu quero depender de Jesus. Eu quero depender de Jesus. Para tudo. Para tudo. E essa é uma questão complexa. Porque sem mim nada podeis fazer, então quer dizer, eu não posso sequer pensar em realizar qualquer coisa se o Senhor Jesus não estiver em pleno acordo nessas ações. Eu não posso nem sequer colocar o time em campo se Jesus não disse vai. Se Jesus não disser estou com você, estou nisto com você. E há uma tendência, quando começamos a andar com Deus, porque somos crentes, a começarmos a fazer um monte de coisa. Não, estou fazendo pela fé, mas sem sequer ter orado por isso, conversado com pessoas maduras, buscado conselhos sábios. E depois, mais tarde, vamos começar a entrar em crise porque não deu certo. E aí é até mais fácil, colocamos a culpa em quem deixou de aconselhar, em quem deixou de apoiar, porque a igreja não foi presente, porque alguém não visitou, porque alguém não apoiou, porque eu não sei o que aconteceu, e aí adjetivamos a igreja. Eu tenho visto as pessoas adjetivar a igreja com a maior facilidade hoje. E não são adjetivos muito bons, são palavras muito tristes. As pessoas não se deram conta que não estavam na dependência completa de Jesus.
e começaram a fazer as coisas que achavam que deveriam fazer. Começaram a tomar atitudes, não, isso aqui é para mim. Agora, chegou a minha vez do quê? De crescer ou de decrescer? De ganhar ou de perder? O que você pensou? Algumas pessoas começam a traçar planos e projetos e atitudes e ações, e são mudanças na vida que fazem toda a diferença, porque são passos que você toma hoje que aparentemente não significam nada, porque você acha assim, a vida é minha, e eu sou uma pessoa adulta e madura, e vou fazer o que eu achar que devo fazer, estou usando a minha ética, o meu bom senso. Não que isso não seja importante, mas eu quero dizer, entre o seu bom senso e a sua ética, você teve a certeza plena de que era a vontade de Deus, soberana aquela ação? Ou você simplesmente mudou de emprego porque você achou que merecia? Ou porque você deixou aquele emprego para um outro porque você achou, não, eu vou fazer? Ou você mudou de amizades porque você rompeu com gente porque você achava que tinha? Ou foi o Senhor que te deu essa direção? Irmãos, sem Jesus você não pode fazer nada. Ir e vir, comprar ou vender, trabalhar em tal lugar, mudar de cidade, vamos ter filhos, não vamos ter filhos, vamos comprar tal coisa, e isso é uma situação que a gente não ensina isso com tanta liberdade. Temos medo, porque achamos que estamos invadindo a vida das pessoas. Isso é foro íntimo. Se você é um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, a palavra de Jesus é a palavra final na sua casa. Sem mim nada podeis fazer. E aí vamos assinando coisas, vamos aglutinando situações, vamos abrindo a facada, aquele matagal, porque a gente acha que tem que fazer, e Jesus não tem nada a ver com aquilo, dizendo, bom, você foi o melhor dos meus casos. Desculpa, esse você foi, não pede? Não tem nada a ver com a ministração. Voltando, você foi, mas eu estava com você. E de vez em quando você sabe, quer ver? Vamos fazer um teste aqui e você vai ver como isso é válido. Quem aqui acredita que existem inclusive bases bíblicas para o que eu vou dizer? O que você acha? Deus muitas vezes pode permitir você fazer alguma coisa sem que aquilo fosse a vontade perfeita dele? Sim. Pode ou não? Pode. Tem base bíblica para isso? Tem. Quem lembra de alguma coisa? Você já promoveu a mula para burro, mas é isso. A Ilane está lembrando de Balaão. Lembra do profeta? Ele foi arregimentado por um rei inimigo que queria que ele profetizasse contra Israel. Ele fez a coisa certa no começo. Ele vai até a sua tenda, dobra o seu joelho e fala, Deus, olha, o rei está aqui, está querendo isso, isso, aquilo. Olha, eu gostaria muito de ir. Por que ele queria ir? Porque ele tinha recebido uma grana. Olha que coisa. Aí Deus falou, não vai, não é para você ir. Aí ele volta. A princípio ele era um cristão não, ele era um homem temente a Deus, muito verdadeiro, porque ele volta e fala, olha, você não me venha mais com essa, que eu falei com Deus, Deus falou para eu não ir. Pelo amor de Deus, que isso, vou dobrar. Você está dobrando? Vou falar com ele de novo, só um minuto. Porque de vez em quando, irmãos, a nossa vida, você vai sendo cercado de algumas oportunidades, aspas e mais aspas, que você acha que você merece. Você fala, Deus, deixa, Deus, deixa, Deus, deixa. É que nem filho faz com o pai. Você tomou uma decisão, mas por favor, não. Aí, irmãos, eles sabem quebrar nosso coração, eles sabem amolecer, eles fazem, não sei de onde, eles aprendem num Projac, numa Globo virtual, sei lá onde que eles aprendem, que eles podiam interpretar qualquer papel, e conta uma história, aí você fala, acho que eu estou sendo muito duro, aí você deixa. Ele voltou lá algumas vezes e falou assim, tá bom, então vai. Não era o que Deus queria. Ele está no meio do caminho e um anjo aparece no meio do caminho para interceptar o animal que ele estava andando.
Até a mula viu que tinha um anjo lá, e ela empacou. Ele começou a açoitar danada, tadinho, não tinha nem culpa. Por algumas vezes ele fez isso. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. Você conhece a história? Não? Quem já leu essa história? Está em Números. A mula fala com ele. Pensa isso, irmão. Você chegar num estágio onde você começou a dar tanta cabeçada porque você não dependia de Deus e a mula teve que falar. Deus não quer que você vá. Você não vai fazer isso. Não é para amaldiçoar nada. Você só pode abençoar o que Deus abençoou. Aí ficou chocado. Alguma mula já falou com você? Eu não devia ter perguntado isso, porque essa é a chance que muitas mulheres têm, né? É claro, eu sou casado com ele. Fala comigo todo dia. Não estou falando dessa. Estou falando de outras. Aquelas pregações que o pastor tenta consertar, nunca consegue, não? Já viu? Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Você quer crescer? Como que você vai crescer descolado de Cristo? Como é que você vai crescer separado de Jesus? Você vai crescer porque você vai estudar muito? Você vai crescer porque você é muito inteligente? Você vai crescer porque você trabalha demais? Você vai crescer. Isso serve para outras pessoas que não têm consciência espiritual. Você não é outra pessoa. Você é servo e serva de Deus. Amém. Agora você tem princípios espirituais. O teu crescimento está atrelado ao quanto conectado em Cristo você está. Quer que eu prove? Vou provar para você. Está no versículo 4 do mesmo texto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém. Como é que você vai frutificar se você não está grudado na árvore? É verdade. Eu quero crescer, esse ano eu vou crescer. Você está grudado em Jesus? Você está plugado nele? Não tem como. E como é que eu me conecto a Cristo do ponto de vista prático? Leitura da palavra, oração, jejum, comunhão com os irmãos. Que é exatamente as coisas onde as pessoas estão mais falhando. A igreja passa a ser achincalhada. As pessoas começam a ter opiniões a respeito das pessoas de dentro da igreja. E aí por isso que às vezes o testemunho do crente é pior do que o do ímpio. Porque os cristãos, ao invés de resolverem suas pendências em amor, em graça e misericórdia, não. Elas têm qualquer tipo de dificuldade porque se desconectaram de Cristo. Uma coisa é certa, irmão: se você se desconectou de Jesus, você se desconecta de qualquer pessoa facilmente. Ninguém consegue permanecer em aliança se não tiver uma aliança primeira com Jesus. Você acha que foi fácil para Jesus tolerar todos os anos em que ele caminhou com pessoas incrédulas, famintas por sangue? Mas por que é que ele permaneceu o tempo todo cumprindo a sua missão, mesmo sabendo que seria traído ou negado? Aonde está este patamar cristão hoje? É a coisa mais difícil de se ver. Sem o Senhor Jesus, nós não cresceremos à medida que o Senhor espera que nós cresçamos. Não adianta nós estarmos aqui no culto de domingo, onde temos uma performance já esperada. Isso aqui tudo é parte pequena de um todo. Porque além desta reunião, existem outras das quais você participa. A sua vida é ativa lá fora. Você tem um trabalho, você tem educação de filhos, você tem contas para pagar, você tem visitas, você tem viagens, você tem uma vida. Essa vida, toda ela, não pode estar desconectada de Cristo. Como tenho falado a nossa classe de mentoria, nós precisamos ser uma igreja focada em Jesus. O ramo não cresce se não estiver ligado na árvore. E por isso então Jesus, para não ficar com nenhuma dúvida, falou assim: eu sou a árvore, vocês são os ramos. No caso ele se chamou de videira, não é por acaso, né? Tem um sentido espiritual. Ele podia escolher qualquer árvore, mas ele escolheu a videira. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor, e eu e você somos os ramos. Se nós queremos crescer, vamos permitir e permanecer, vamos ficar plugados em Jesus e não vamos sair dele nunca. Amém.
Sabe uma outra coisa importante dentro desse fator de dependência completa? E também é um outro fator difícil, porque se você fala assim, eu dependo completamente de Jesus, beleza, então você vai fazer de tudo para andar em comunhão, andar em oração, jejum e conhecimento da palavra. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Concorda ou não? Porque a palavra está aqui, já foi revelada, de Gênesis a Apocalipse. A igreja existe, está aqui, as portas estão abertas. Cabe a mim o que agora? Me comprometer com isso. Me comprometer com este tempo de crescimento. Me comprometer com este tempo onde eu entendo que existem coisas acontecendo aqui. Existem milagres de Deus preparados para nós. Tempo onde vamos viver um derramar da presença do Espírito Santo quando de fato desejarmos crescer. Amém. Glória a Deus. Então sou eu que tenho que ir lá te abraçar, te perdoar, caminhar. Isso tem a ver com tratamento, gera crescimento. Está no versículo 2 do mesmo texto de capítulo 15. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. O Rafa citou essa passagem em algum momento, não foi? Na quinta-feira. Do que Jesus está falando, hein? Eu sei que Jesus usava figuras de linguagem para aqueles agricultores, agropecuaristas, pescadores, pessoas que estavam lidando com a terra, com o campo, animais. Então ele tinha que usar uma coisa que eles entendessem muito bem. O que era limpar. Você vê uma árvore, ela estava frondosa, mas alguém passou antes e teve que aparar alguns ramos que já estavam mortos. Porque você vê uma árvore e você percebe que tem umas folhas secas ali. Alguém tem que dar um tratamento. O Espírito de Deus vai tratar você e vai tratar a mim. Só que nós que queremos crescer, se você é um homem, uma mulher de Deus, que é um ramo que está ligado, mesmo você estando ligado, de vez em quando você será cortado. E esta poda não é um corte para lançar no fogo, como aquele que não produz fruto. Jesus está falando primeiro de uma primeira categoria, de gente que será limpa, não para diminuição. Aparentemente é isso que parece. Poxa, mas cortou, doeu. Mas Jesus explicou, é para dar mais fruto ainda. Amém. Quem já aprendeu com os erros aí? Quem teve que errar mais uma vez para aprender de novo? É do ser humano ou não? Não somos super-heróis espirituais só porque temos Jesus. Ele é o herói, nós não. Amém. Jesus é o tudo, nós continuamos sendo pessoas que dependem dele. E se você compreende isso rápido, você entende assim: puxa vida, estou em tratamento eterno até o céu. Amém. Amém, irmãos? A igreja é mais feliz quando entende isso. A igreja, ela amadurece mais. A igreja começa a andar e fluir mais naturalmente, sem peso, quando ela entende que todos estão em tratamento. Olhe para essas pessoas, dê uma olhadinha para essas pessoas lindas e maravilhosas, sua volta atrás de você, na frente. Você já sabe. Algumas você conhece. Só de olhar você fala assim: eu estou olhando aqui, bispo, é crica. Conheço algumas, olha, já tive alguma experiência com algumas delas. E a gente não pode ser hipócrita. Nós somos uma igreja pequena e modesta aqui, mas uma igreja que trata as coisas dessa forma. Eu não posso dizer assim: nossa, sabe por que eu estou na cal até hoje? Porque eu encontrei a igreja perfeita. Eu encontrei a igreja onde ninguém erra na pregação. Eu encontrei a igreja onde ninguém erra na administração. Eu encontrei a igreja onde ninguém erra no cuidado com as coisas. Eu encontrei uma igreja onde o louvor é perfeito, a palavra é perfeita, a oferta é perfeita, tudo é perfeito. Meu irmão, tem um perigo aí. Só se Jesus desceu em pessoa e é o pastor dessa igreja. Coisa que, pelo que eu sei, biblicamente ele não vai fazer. A única promessa diz que ele vai voltar para buscar a sua igreja nas nuvens com poder e glória. E depois ele volta com a igreja para julgar a terra. Essas duas coisas não aconteceram. Então nós estamos no processo de tratamento. Você está sendo limpo para crescer mais todo dia. Quem compreende isso, espera o outro crescer.
Dá chance para o outro crescer. Vamos falar de filhos novamente? Papais e mamães que estão aqui, seus filhos só acertam, não é? Desde quando eles nasceram, só acertam. Não falharam em nada até hoje, nada. São pessoas incríveis, só usam as palavras corretas, nunca gritaram, nunca disseram não, nunca fizeram cara feia, sempre comeram o que você colocou na mesa, nunca fizeram nenhum questionamento. São maravilhosos, é isso? E o que você fez? Você torceu para que eles não dessem certo na vida. Ficou com raiva. Filho de nada, tu jogasse filho na rua. Eu sei, é triste o que eu vou falar, que há uma estatística de famílias assim, dilaceradas, porque quem deveria apoiar o crescimento e entender o tratamento é gente que desistiu de tratar e desistiu de acreditar que pode crescer. Irmãos, nós somos pais desafiados o tempo todo, como maridos somos desafiados, como profissionais somos também. Agora imagina se você não consegue lidar com o tratamento em casa, não lida com o tratamento na igreja, não lida com o tratamento na empresa, que tipo de pessoa você será? Se toda hora você se transformou numa pessoa indigesta, se todo momento você se transforma numa pessoa que não consegue ser corrigida, não consegue ser sequer contraditada, qualquer situação te abala, você não consegue ser guiado, não consegue ser ministrado, que tipo de crescimento você vai ter se toda hora são sempre os outros que estão errando e nunca você? Essa é uma situação que abala o crescimento de qualquer coisa, seja uma empresa, uma sociedade, uma família, uma amizade, qualquer coisa é abalada quando as pessoas não estão abertas para serem tratadas. Você quer crescer? Se prepara para o facão. Já assistiu Eduardo, Mãos de Tesoura? Deus levanta pessoas assim na igreja. Algumas pessoas que têm esse dom. Você já está vendo? Vai cortando. A gente tem uma palavra afiada, vem e diz, nossa, pior que tem. Quando você sabe que a pessoa está ungida, e tem razão. Mas tem gente que quando ouve uma palavra de Deus, ao invés de pegar aquilo, fala assim, meu Deus do céu, que oportunidade. Sabe o que a pessoa faz? Estou de mal, Natal, não. Deixa um pouco para o Natal, eu nunca mais vou voltar aqui. E eu me entristeço, porque era a hora de você entender que você estava enxertado, não na Débora, você não está enxertado no Ferreira, você não está enxertado na Lídia, você não está enxertado na Mônica, no Denis, na Carol, na Olivia, você está enxertado em Jesus Cristo. Amém. E eu também estou lá, sou um ramo que balança do seu lado. Você entende isso? Que todos nós somos tratados e cada um está frutificando do jeito que o Senhor está dando condições. Aí você é podado aqui, eu sou podado ali, somos podados lá. O importante é ver essa árvore frutificando. O importante é ver essa videira cheia de frutos. Amém? Amém. Então esse é o primeiro detalhe. Dependência completa de um ramo que cresce porque está ligado e porque entende que tratamento gera crescimento. Deixa Deus te tratar sempre. Não fique implicando, não ache que é perseguição. Não pense que uma palavra que foi dirigida a você como marido, esposa, como filho, como diácono, como presbítero, pastor da igreja, seja qual for, se Deus está falando com você, se Deus está te mostrando pontos, se Deus está te levando a você entender situações, abrace logo, se alimente dessa palavra e vamos crescer nesse ano de 2019, vamos crescer no Senhor, vamos deixar com que Ele faça crescer coisas em nós. Amém. Vamos deixar o Senhor nos tratar. Segundo aspecto do crescimento físico e espiritual, amor crescedor. Eu nunca tinha pregado sobre esse tema aqui. Eu confesso que só fui perceber ele hoje dessa forma. Eu já preguei sobre o amor, sobre muitas coisas, mas Jesus começa a falar de plantação, de videira, de podar, de dar frutos ou não, de permanecer. Aí eu vou entendendo, eu vou lendo sobre isso. Ele fala sobre a seara, sobre jogar no fogo aqueles que não frutificam. Ele está falando sobre isso, sobre a glória que é de Deus. Aí daqui a pouco ele muda o rumo da prosa, e no meio disso, no meio de fruto, no meio de crescimento ou não, de podar ou não, ele começa a falar de amor. E você e eu precisamos ter essa
essa veia aguçada para mergulhar nas revelações da palavra. Por que Jesus está falando sobre estar nele, plantado nele para dar fruto, e de repente ele fala de amor, que é um assunto que parece que não tem ligação, mas tem total ligação. Eu percebi isso hoje, quero compartilhar com você. Veja no versículo 8 ao 11 do João 15. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Até aí falando de fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Ok. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor. Jesus repete a palavra amor várias vezes. Permaneço nesse amor. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, o meu prazer esteja em vós, e o vosso gozo, o vosso prazer seja completo. Quem aqui se alegra em saber que Jesus quer que você tenha uma alegria completa? Pô, isso aqui é demais, viu? Quer dizer, Jesus está falando sobre questões de crescimento, de podar, que parece uma palavra muito, embora bastante estimulante, mas tem uma parte preocupante. Meu Deus, se você não der frutos, eu vou ser podado e vou ser lançado. E se eu der, também serei para dar mais. Quer dizer, ninguém foge da poda. A poda vai acontecer. Eu creio que para você não será para ser lançado fora, será para crescimento. E de repente ele fala assim: e aí, se vocês fizerem isso, meu Pai será glorificado, porque eu amo muito meu Pai. Mas Jesus chamou o Pai de quê primeiro? Lá no começo? De agricultor. Eu amo agricultor. Eu amo do jeito que o meu Pai cuida da árvore que eu sou. Eu amo o jeito que Ele me poda. Eu amo o jeito que Ele deixou com que eu fosse ligado nele, Ele está ligado em mim. Eu amo esse seu jeito, eu amo vocês da mesma forma. Eu queria que vocês me amassem também para entender isso. Olha, quando vocês começarem a amar nesse nível, o amor de Deus que está exalando na minha vida todos esses dias, eu quero derramar sobre vocês todo dia também, constantemente. Jesus está falando sobre frutos de amor e falando sobre um amor que faz frutificar. É um ciclo bendito do amor celestial. Veja bem do que Jesus está falando. Amor crescedor é quando você faz as coisas amando tudo que você faz e amando tudo que Deus pode fazer na sua vida. E as pessoas que estão olhando para você, quando veem que você faz as coisas com paixão e com amor, elas vão querer e vão desejar crescer com você. Mas quando há uma dúvida em relação se você ama ou não aquilo, quando as suas ações não correspondem e o teu físico não demonstra aquilo, o espiritual começa a padecer, porque o discurso fica vazio. Uma pregação que não é amorosamente feita, uma canção que não é tocada com amor, uma escultura que não é feita com amor posto naquilo, um poema, uma pintura, qualquer coisa que se faça e que não tenha amor envolvido, não cresce. Eu entendi agora Jesus falando disso. Se vocês fizerem isso, meu Pai vai ser glorificado. Eu amo meu Pai, Ele é o meu agricultor. Eu amo o Deus que eu sirvo. Ele tem trabalhado na minha vida todos os dias, me ensinado coisas novas, e quando precisa me abate e me coloca na posição que eu preciso para reconhecer que Ele continua no controle da minha vida e que Ele quem decide todas as coisas. E por amar essas coisas todas, quando eu tenho prazer nisso tudo, eu começo a perceber que esse ciclo é uma coisa que você consegue contagiar pessoas. Parece simples, mas nós não conseguimos em casa, não conseguimos passar um dia sem falar eu te amo. O que foi? Está no piloto automático? Não.
é como se faltasse um pedaço de mim se eu não dissesse. Para minha esposa, para os meus filhos, e a gente não consegue dormir sem falar isso. A gente não sai do quarto das crianças depois que orar e não falar uma coisa dessa. Eu não queria acordar um dia e, caso aconteça uma tragédia, não ter dito eu te amo por meu filho. Então eu estou dizendo sempre. Então você diz por medo da morte. Não, eu digo porque amo a vida e quero aproveitar todos os segundos. Então isso cresce neles. Filhos que são cercados por pais que tratam bem e se tratam bem serão bons maridos, serão boas esposas, porque estão vendo que se amam, estão vendo carinho, estão vendo trocas de afeto. Se numa empresa lá é costumeiro um palavreado chulo, um descontrole emocional, uma briga aqui, uma violência lá, pode ver como é difícil crescer. É difícil encontrar espaços de crescimento, eu digo puro. Pode ser que existam muitas coisas que cresçam lá na pancada. Que tem alguns métodos, as pessoas encontraram métodos de crescimento, de escravizar o outro, subjugar pessoas. Coisas antigas, né? Daquelas organizações lá de trás, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. E as coisas ficam feitas nesse padrão, e a gente vai correspondendo e repetindo isso para algumas pessoas, e não entende que é o fator amor que gera crescimento. Desejo muito que nesse ano, você quer que o físico e o espiritual andem juntos? Comece a derramar amor em tudo que você faz, em todas as suas ações e tarefas da sua vida. Faça com o maior amor da sua vida, e o Senhor vai te honrar, porque Ele ama quem ama as coisas. Você vai entender lá para frente o que eu estou dizendo. Espero que você esteja compreendendo. Amor crescedor, ciclo bendito de um amor celestial. E aí você percebe que tem coisas que você ama tanto que os seus filhos passam a amar só porque você ama. Verdade isso ou não? É uma coisa muito louca. Se você é uma pessoa apaixonada por futebol, pode até acontecer um desvio de percurso, vai. Mas normalmente é o que vai acontecer. Teus filhos vão torcer para o time que você torce, eles vão querer jogar bola com você, eles vão querer se envolver, eles vão querer discutir essas coisas com você, quer saber sua opinião a respeito. É muito louco isso. E eu sou um cara vintage, então eu não consigo jogar os games de agora. Eu sou a geração X, né? Acho que eu sou X. Tem a geração X, Y e Z, né? Eu sou geração X, você é fora, mano. E meu filho é geração Z. Então, quer dizer, mas aí quando o Miguel vai jogar comigo, nós temos uns DVDs lá uns discos de esses simuladores, né? Que pegam os jogos antigos, tá lá no jogo novo, mas são gráficos antigos. Aí quando eu ponho lá, aí eles ficam assim, credo, como que você jogava isso? Coisa sem graça, nossa papai, é muito ruim. Eu falei, mas eu adoro. E eu ensino eles a jogarem, só que agora o Miguel fala, tá bom, mas vamos jogar aquele que você sabe mesmo. Amor crescedor, irmãos, mas o que importa é estar junto. Tem hora que você não quer fazer tarefas das quais você acha que para você não é muito interessantes, porque você fala, meu Deus, você é no nível. Mas que tal você pelo outro, para que o outro alcance algumas coisas, você sente lá e faça com que o amor seja crescedor, para que ele possa então crescer na medida que você acha que pode. Isso é muito importante. Você quer fazer crescer sua empresa? Você quer fazer crescer sua casa? Você quer fazer crescer a sua cabeça ministerial? Em nome de Jesus, você tem que ser uma pessoa que exale amor pelos poros. Não é fácil, porque a tua personalidade às vezes não ajuda. Às vezes você tem um jeito, e as pessoas que estão acostumadas com os seus, chegou! Eu sofro com isso. As pessoas, a Elaine dá uma dessas aí. Estava até preocupado de falar.
falei, como assim? A gente já caminha tanto tempo. Você tem que ter prazer de me falar, eu vou te apoiar, a gente vai achar um caminho juntos. Porque às vezes a gente esquece que nós temos, irmãos, todos nós estamos ligados no mesmo rei, no mesmo mestre. Jesus quer que a igreja cresça, e eu quero que você cresça, e eu sei que você quer que eu cresça. Amém? Vamos crescer juntos. Fator amor, amor crescedor. Tem que ser assim, irmão. Tem que ser dessa forma. Eu acredito que é possível. Eu acredito que quando o Senhor determina crescimento, as pessoas se apropriam disso, elas começam a crescer. Terceiro e último aspecto. Estou falando sobre crescimento físico, crescimento espiritual. Estou falando sobre frutificação. Frutificar para si mesmo, para Deus, para as pessoas. Não viver uma vida assim, simplesmente acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando, dormindo. Vindo à igreja porque não tem nada mais interessante para fazer, porque hoje você tem um compromisso eclesiástico e que fica automático e robótico. Essas coisas chegam uma hora que vão cansar. Elas não vão mais corresponder. Mas é isso que eu estou fazendo com você hoje em janeiro de 2019, para que você não fique estático, para que você não fique paralisado numa situação, numa região que você se encontrou. O Espírito Santo está convidando você, mas você tem que fazer alguma coisa. Lembra da tua vida, teve momentos em que você teve que tomar passos que foram diferentes, e você fez isso por você em algum momento e deu certo. Então lembre-se desses momentos, e você consegue fazer isso espiritualmente. Esse é um ano que você espiritualmente pode novamente estar em posição de crescimento. Terceiro, consciência da origem divina. Versículo de número 18. Aí me dei conta que Jesus falou o seguinte: vocês precisam estar em mim, não se desliguem de mim, porque sem mim vocês não vão fazer nada. Deixe que eu trate vocês, vou podar vocês como necessário. Vocês me têm como modelo? Então é o seguinte: o Pai me ama, eu amo vocês, continuem amando as pessoas, façam tudo com amor. Grandes lições. Só que ele vai para o campo do ódio, ele fala sobre o ódio. Eu não pensei que Jesus vai falar de ódio. Ele não podia não preparar os discípulos para o que vinha. Ele não podia dizer, olha, agora sim está tudo certo, nada mais vai acontecer. Jesus nunca deixou de ser honesto. Ele tinha que preparar os discípulos. Olha só o que vai acontecer no versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Olha quanto ódio de novo. Ele está repetindo a palavra. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado nenhum teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a gente tem que se lembrar assim, diariamente, de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E a resposta é uma só: de Deus. Você é de Deus, é de onde você veio. Você veio de Deus e você vai voltar para Deus. Então você não pertence ao mundo, um mundo de ódio. Mas você não tem jeito, você mora aqui. Você tem que conviver com essa coisa toda. Você tem que conviver com o ódio que as pessoas têm. Elas estão sobrecarregadas disso. Elas ora odeiam isso, odeiam aquilo, odeiam o partido, odeiam o vizinho, odeiam a música, odeiam o estilo, odeiam o salário, odeiam a empresa, odeiam até a igreja, às vezes odeiam até Deus.
E Jesus não deixou de dizer isso. Falou: olha, o mundo vai odiar você, fique tranquilo, o mundo me odiou antes. O homem, quando comunica para Deus uma atitude pecaminosa no Éden, o que ele está dizendo? Nós não queremos conviver com a sua relação. Quando o homem falha com Deus e desobedece, um pecado de rebeldia que se equipara ao pecado de feitiçaria, que é quando o homem está em rebelião contra Deus, ele está dizendo o seguinte: eu odeio. E o que Deus continua falando para a humanidade até hoje? Eu amo. Vocês odeiam, mas eu amo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está comunicando à humanidade desde sempre que ama, mas a consciência da origem divina precisa chegar rápido em você, para que você não se sinta contaminado com estas coisas deste ódio, porque as pessoas que estão sendo contaminadas pelo ódio aqui começam a disseminar ódio, mesmo dentro do corpo de Cristo. E aí o mau testemunho que nós damos, ao invés de gerar crescimento, o que faz? Começa a romper com o crescimento da igreja, porque as pessoas começam a perceber que o nosso evangelho não é um evangelho tão real, tão puro, tão límpido. E nós temos que vigiar isso o tempo todo, porque a nossa personalidade pode sim ser um fator que atrapalhe o crescimento da igreja. Eu faço esse exercício todas as vezes e peço misericórdia ao Senhor, se em algum momento o que eu sou, ou o que eu acho que sou, pode atrapalhar o que Deus quer fazer. Você faz também esse exercício? Ou você só deseja que os outros façam? Porque sempre quem tem que fazer é quem está em posição de destaque. Fala: se meu patrão não fosse tão idiota, se aquele pastor não fosse tão imbecil. Quando você já fala uma frase dessa, já parte do pressuposto de que tem alguma coisa errada, porque você não fala assim: Senhor, ajuda o meu chefe a chegar a essa consciência que eu acredito que ele possa chegar, e usa a minha vida para isso, Senhor, porque eu quero estar do lado dele, para que ele possa entender. É diferente ou não? Senhor, ajuda o meu marido, Pai. Jesus, eu sei, Senhor, se o Senhor tivesse casado com ele, o Senhor já teria matado ele. Eu vi um post muito interessante assim: Jesus te ama porque eu não convivo com você. Eu ri muito fisicamente, né? Mas Jesus convive com você. Eu entendi que a brincadeira do post é porque ele não está ali, né? Agora eu e você estamos aqui, domingos, quintas, eventos, a gente se cruza, a gente toma come uma pizza, um churrasco. A gente não está junto? Sim. Tem como escapar? Você vai ter que conviver. E essa convivência, então peraí, se a minha consciência é divina, eu estou aqui na terra com essa pessoa, deve ter um propósito maravilhoso para eu estar aqui. Deve ter, o Senhor tem um propósito incrível para você estar aqui ouvindo essa palavra. Não é obra do acaso, você não caiu de paraquedas aqui. O Espírito Santo te trouxe neste lugar para que você possa viver dias de crescimento na sua vida, entendendo que a resposta é essa. Se a gente consegue lidar de fato com um mundo odioso, carregado de ódio, para crescer. Aí eu entendi: meu Deus, está falando de ódio, 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 e ele ainda repete que estava escrito na palavra que isso aconteceria. Jesus começa a lembrar a palavra: olha, já estava escrito, gente, vocês são meus discípulos, não fiquem apavorados, que iriam me odiar sem motivo, que é mais triste ainda. Que quando você pisa na bola e alguém está com um certo sentimento, você aí fala: puxa, ele também, o que eu fiz até mereceu, né? E quando você não fez nada, você fica até chocado. Você não sabe, irmãos, é impressionante como esse ódio está invadindo. A pessoa: o que foi que fez? Não sei, eu não vou com a cara. Não negócio, não bate. Aí, não, e é mó barato. Meu santo não bate com o dele. E eu fico apavorado quando o crente falando isso, porque assim,
Que santo que você tem, meu querido? Que só pode ser demônio. Porque o santo que habita em mim chama-se Espírito Santo. Eu nunca tinha me ligado. Está na palavra. Você sabe que as pessoas não vencem o ódio? Porque elas não se abriram para o Consolador. Olha o que Jesus fala, está escrito. Olha a ligação. Falou de amor, amor, depois ódio, 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 versículo 26. Do nada Jesus fala, mas é o seguinte: quando vier o Consolador, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, pastor Valmir. Pastora Mônica, Jesus é maravilhoso. Quando, porém, vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, sabe o que? O Espírito da verdade. Para vocês não ficarem mais preocupados com quem odeia, quem não odeia, quem perdoa, quem não perdoa. Continue na minha presença, faça a minha vontade, e vocês verão que o amor prevalecerá, e vocês crescerão na minha presença, porque serão cheios de amor. Jesus comunicou para eles o que faltava. Não fiquem preocupados, vocês não vão ter que lidar com esse ódio na carne, filhos, vocês não vão conseguir. Mas quando vier o Consolador, que o Pai está prometendo, e Ele prometeu, é um Espírito da verdade que vem da parte dele. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão se encher de tanto crescimento que vocês vão testemunhar. Está escrito, olha a ligação. Procede do Pai esse Espírito, que dará testemunho de mim. O próprio Espírito Santo virá dando testemunho do Pai e do Filho. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Que princípio? Que princípio? Desde o princípio do mundo. Mesmo quando você nem sequer existia, você acha mesmo que Jesus não te conhecia? Você acha mesmo? Como que a gente pode conceber uma questão tão sobrenatural com uma mente tão carnal? Não vai dar. O Senhor sempre soube do nome que eu teria, de quem eu seria, de como eu me portaria, de como Ele gostaria de me usar, como Ele tem me usado. O Senhor sempre soube dos erros que eu cometeria, mas ainda assim não tem me deixado. Ainda assim Ele continua dizendo: Denis, apacenta as minhas ovelhas. Mas Senhor, eu fiz isso, eu sei, mas continua. Eu estou contigo, eu estou te podando para que você cresça mais. Continue focado no que eu mandei você fazer, Denis. Você vai vencer o ódio, porque o Espírito que eu dei está em você, é um Espírito da verdade. Amém. Sabe quando as coisas crescem? Quando começamos a exalar verdade e amor para tudo quanto é canto. E as pessoas começam a olhar para você e reconhecem em você a verdade. Então elas querem estar com você, lutam por você, se juntam com você, abraçam e digam: estamos juntos, vamos fazer, porque eu sei que o que você está falando é verdade. Pode ser que não tenhamos todas as ferramentas, pode ser que nem saibamos o que vai acontecer, e Jesus sabia, porque olha, eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar, eu sei que não vai ser fácil, mas virá um Consolador, e vocês vão testemunhar como vocês nunca testemunharam na vida de vocês. Irmãos, testemunha que gera crescimento. Quer crescer? Se prepare para esse ano. Deus vai te colocar em lugares para você testemunhar. Aleluia. Mas serão testemunhos de poder, e as pessoas vão ficar apavoradas. Eu tenho conversado com alguns aqui, que quando encontram alguém com autoridade nos assuntos, né, Rafa? Quando vem alguém palestrar e que é uma pessoa que carrega autoridade, e que conhece, e que é dominador daquilo, e que tem uma retórica boa, uma pessoa que é mestre naquilo, conhece todas as condições de coaching, de mentoria, uma pessoa que está diante de uma plateia e emociona, ao mesmo tempo racionaliza e traz conhecimento, traz pesquisa, traz experiência. Não é uma coisa. Quem está assistindo, como é que fica? Você não consegue explicar. Ao ponto de falar assim: eu quero isso, eu vou comprar esse curso, eu vou mergulhar profundamente nesses princípios. As pessoas ficam, eu sei que algumas conferências eram os mesmos fatores, e a vontade que eu tinha era sair de lá e voar e evangelizar o planeta. Eu queria testemunhar aqui, ali e acolá. Eu queria, muitas vezes, Evandro, ter a vontade de falar: Senhor, eis-me aqui, me envia para a Coreia do Norte, me envia para a Nigéria, me envia para onde o Senhor quiser, eu vou, eu largo tudo, deixo tudo, só quero te servir, e se for necessário, morrer pelo seu nome.
Mas isso tudo vinha quando eu entendia que eu tenho uma origem divina, que essas coisas aqui da terra são momentâneas e passageiras, e onde eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas se tem uma coisa que jamais substituirá nada, é cumprir a vontade de Deus, porque eu quero ser testemunha do Senhor para que gere crescimento nas pessoas. Quando alguns gurus vêm para o Brasil, principalmente americanos, as pessoas pagam quantias altíssimas para ter 30 minutos com essas pessoas. Que magnetismo é esse? É o poder da imagem, da presença, da fala, do convencimento, da persuasão, de todas as outras ferramentas neurolinguísticas que eu poderia citar. Eu quero mesmo ter uma passagem nessa terra que quando chegar o meu dia e eu tiver que encontrar com o meu Senhor, eu possa dizer a Ele: o que eu mais desejei naquela terra, Senhor, era dizer para o teu povo que o Senhor vive, é real, o Senhor continua fazendo, o Senhor continuou realizando, impactar pessoas pelo simples fato de Jesus estar em mim, e de que qualquer outra coisa que eu possa ter como conhecimento é apenas apoio. Meu desejo é que o Espírito Santo nos inunde como igreja. Uma igreja que não tem o fator consolador, consciência da origem divina, dificilmente crescerá na estatura que Deus quer que cresça. Haverá outros tipos de crescimento. Veja que eu quero encerrar isto dizendo a você o seguinte: você será aliciado por pressões de sensações mundanas para impedir seu crescimento. Estou te dando um alerta que esse ano, se tem um lado divino dizendo a você: cresça, saiba que haverá um lado das trevas dizendo: você não vai ter condições de crescer. Você não pode, não é o teu tempo, não é a sua hora, já passou a sua hora, você não tem condições, você é isso, você é aquilo. Achei maravilhoso uma conversa que tive com a minha mãe. A gente sempre aprendendo. Posso falar, minha mãe, com liberdade sobre a teologia? Achei a coisa mais linda. Ela sentou comigo depois de um culto que foi uma palavra que mexeu com ela. Eu falei: filho, ela me falou isso várias. Irmãos, eu falei para ela, eu me senti envergonhado. Porque se a minha mãe falou isso para mim, eu falei: eu estou aonde? Eu falei: filho, Deus está querendo algo mais de mim. Eu acho que não faço o suficiente. Eu falei: não tem mais para fazer. Porque eu quero fazer mais, eu sei que eu posso. Você acha que eu tenho condições, filho? Que eu quero fazer teologia. Eu quero aprender, eu quero mergulhar. Você acha que eu vou ter condições de fazer as provas? O quê? Com certeza. Irmãos, o que levou a minha mãe? E minha mãe separa bem a questão filho e pastor. Ela é um exemplo em tudo, minha mãe é um exemplo em tudo, ela não ultrapassa os limites. E quando precisa chamar a minha atenção como filho, ela esquece que é o bispo. Eu oro para que poucas vezes aconteça, porque ela pega. Mas quando ela tem que falar com o bispo, é uma submissão que me constrange, porque é a minha mãe. A Lídia é assim também comigo. Porque aprenderam direitinho. Eu fiquei feliz, e ela vai fazer a teologia. Pelo Espírito Santo. Não se trata do que, mas será aquilo, eu sou iletrado, não sou iletrado, eu domino o idioma, não domino o idioma, os assuntos, meu irmão, importante, o Senhor está desejando ver em você o teu coração queimar por crescimento. Estou dizendo que esse é um ano que você vai crescer. Se você se apropriar dessa palavra hoje, você vai sair daqui por uma semana incrível. Abra sua Bíblia em Atos 2. Quer que eu comprove que fator Espírito Santo e fator testemunha gera crescimento? Jesus nos enviou o Espírito Santo para possibilitar nossa capacidade de permanecer testemunhando. Aleluia!
Atos capítulo 2. Vou comprovar para você na palavra. Atos 2, versículo 40. Espero vocês abrirem aí. Eu fiquei com dó, agora eu ia mandar um conta vivo glorifica, né? Mas eu vi uns irmãos ali, eu falei, se eu falar agora vai partir para agora. Porque bem nessa hora quando vocês baixam, está tudo quentinho, procurar, eu pego vocês, né? Mas você avisei, né? Não devia ter avisado, não. Capítulo 2, versículo 40 de Atos. Acharam? Amém. Olha a Bíblia explicando a Bíblia. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Por que houve acréscimo de quase 3.000 pessoas? Porque Pedro se levantou na autoridade do amor, na autoridade de quem está ligado em Cristo, na autoridade de quem sabe da sua origem divina, e ele disse: eu vou testemunhar ainda que a minha vida seja levada. E ele começou a testemunhar: esse Jesus que vocês crucificaram é o Jesus que eu sirvo, é o Jesus de Nazaré que vocês rejeitaram, mas ele é poderoso porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez outro, e vocês precisam se arrepender. Quem é que quer? E aí a pessoa ficou 3.000 almas. Quando você testemunha, coisas incríveis acontecem. Testemunhe no seu trabalho, testemunhe na sua casa, testemunhe para os seus amigos, testemunhe. Você precisa ser uma testemunha viva para gerar crescimento. Capítulo 4, versículo 4. Atos 4, 4. Quer ver como a palavra explica a palavra? Atos 4, 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Quer crescer? Abra sua boca. Acabou o tempo de ficar calado. Você não pode mais ficar calado. O Senhor vai encher a sua boca de autoridade. Quando a gente testemunha, é isso que as pessoas precisam ouvir que você tem Cristo na sua vida, que Jesus é Senhor da sua história, é Senhor de tudo que você faz, sem medo, com autoridade. Seja ousado. E por fim, Atos 6, versículo 7. Estou comprovando para você que crescimento está ligado à dependência completa, está ligado a um ramo que cresce por estar ligado, está ligado ao tratamento que gera crescimento, a um amor crescedor, a consciência da origem divina, porque você tem que ter essa resposta para o ódio, que é o consolo do Espírito da verdade testemunhando. Capítulo 6 de Atos, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Talvez você possa dizer: ah, bispo, mas você está pregando uma palavra extremamente ministerial. Essa palavra que está falando que crescia aqui era a igreja. Irmãos, nesse caso era. Mas Deus te chamou para crescer em qualquer área. E você pode. É uma questão de aplicação. Pegue o mesmo princípio e aplique. Seja uma pessoa certa do que você diz. Ande na verdade. Use o fator amor crescedor. Você vai ver como as coisas começarão a dar certo. Abandone o ódio, abandone o rancor, deixe de lado essa mágoa, mude o teu rosto, o teu semblante. Seja uma pessoa que brilhe Jesus para as outras pessoas. Tudo vai crescer. As coisas mudam. As pessoas se transformam à sua volta. As pessoas são transformadas quando observam que você está numa outra dimensão. Como é que você faz pessoas crescerem se elas não observarem que você mesmo é alguém que tem crescido? Você quer falar? Rapaz, que coragem. As pessoas mudam ou se revelam? As duas coisas são sinônimos. Não vejo nenhuma diferença, desde que você tenha discernimento do Espírito para saber que Espírito que está nela.
E é isso você só sabe se você anda com Deus. Quando você não anda com Deus, a gente começa a procurar palavras para explicar coisas emocionais. Se revela, se transforma, se muda, se aparece, eu não sei, meu irmão. Quando você está com Deus, você sabe quem é. Porque quem é luz anda com luz, quem é trevas anda com trevas. E o Senhor sabe que você, Vitor, foi chamado para andar na luz, com pessoas da luz, para exalar luz. E aí a maior revelação de todas é quando eu sou cheio do Espírito Santo, e se alguém revelará outra coisa, não, já não me importa mais, porque o ódio de ninguém impacta o amor que eu vivo. Nós temos que ser cheios desse nível, irmãos. É nesse nível para ter respostas para as pessoas que se levantam. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Não foi um jeito de intimidar, não. Foi um jeito de falar só. Quem está vivo glorifica. Aleluia. Eu amo essa igreja, eu amo a sua família, eu amo a sua vida. Pode ser que situações aconteceram, pode acontecer, já foi ou se não foi, mas uma coisa certa, e Deus é minha testemunha, eu desejo que vocês cresçam. Amém. E por isso eu vou me empenhar, vou me esforçar, vou buscar, vou trabalhar, eu vou estar aqui. Da minha parte você pode cobrar o que eu posso dar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas eu tenho procurado dar aquilo que o Senhor tem me dado e repartir com você. Mas eu espero poder alavancar você para um nível também de que você pode ser um doador. Lembra da propaganda da Oi? Não só um recebedor, mas um ligador. Lembra? Antiga, que é aquela coisa de pessoas que põem só crédito. Não, aí esquece de pôr, aí fica recebendo. A sua linha será desligada se você não pôr. Bem pobre. Eu sei que eu passei por isso aí, é complicado, mas ai meu Deus, tem que botar 5 mangos. É mais triste que tem. Quando você quer pôr de crédito, tem qual menor? 12. Põe 12. Aí você fica aqueles 12, 3 meses. Né? E qualquer ligação que você faz já vai 3,70. Irmão, você acha que Deus é assim? Aí você não põe crédito na minha vida. Irmão, você tem o Espírito Santo. Foi um depósito único. E não tem, sabe, é o penhor. O Senhor veio e mandou. E desceu sobre a sua vida. Você tem que crer que Ele está. Você tem que andar assim. Você tem que viver assim. Você tem que testemunhar assim. Você tem que ter esperanças dessa forma, porque você está cheio do poder de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Vamos clamar, vamos erguer a nossa voz. Nós somos uma igreja convocada para oração. Vamos orar. E o que é que nós vamos orar? Vamos orar por crescimento.